Então, como eu falei para vocês, eu hoje estou querendo falar muito de genética. E para a gente falar de genética, a gente tem que entender o que é informação genética. E aí eu trouxe esse vídeo para vocês compreenderem que quando a gente está falando de informação genética, a gente não está falando simplesmente de uma sequência aleatória de nucleotídeos ou de algo físico que vai gerando informação. É literalmente uma instrução de como construir as coisas. Essa instrução ela é literalmente transcrita para o RNA mensageiro, que é isso que vocês estão vendo aí, e esse RNA mensageiro, através de toda uma maquinaria isso é feito, esse RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula e vai servir como guia de informações de como construir aquilo que a gente chama de os blocos da vida, ou seja, as proteínas. Ela se liga a essa maquinaria que vocês estão vendo aí, que é o ribossomo, vem o aminoácido, vem o RNA transportador com o aminoácido correto, de acordo com a informação, com o códon. E aí a informação que está lá, o anticódon, é que vai gerar toda essa construção que vocês vão ver de proteínas. E são através das proteínas que é gerado toda a forma de organismo. Toda a forma de organismo se mantém e é construído através desses blocos da vida, que são essas proteínas, que são construídas através de informação. E aí vem chaperonas, tal. Eu não vou nem falar de chaperonas hoje. Então é isso que vocês estão vendo aí. Quando a gente fala de informação genética, a gente está falando exatamente disso. E aí eu quero falar hoje de edição dessa informação genética através de um processo chamado splicing. Quero falar também a respeito de como existe um sistema de desligamento dessas proteínas, porque elas também não podem ser fabricadas de forma aleatória. Então elas precisam ser controladas a produção dessa proteína, e isso acontece através de um sistema de silenciamento por RNA. E também quero falar de pleiotropia hoje, ou seja, de como é complexo todo esse sistema de genes que controla mais de uma função e que é controlado por mais de uma função. Lembrando que, quando a gente está falando de qualquer organismo, e no caso do ser humano, a gente está falando de 14 sistemas funcionando um dentro do outro. Né? O cardiovascular, respiratório, digestivo, tudo isso trabalhando junto e em harmonia para poder gerar essa maquinaria que somos nós. E quando a gente está falando de uma família genética, ou seja, uma família de hominídeos, uma família de símios, e se transformar numa família de hominídeos, ou seja, macacos, símios, chimpanzés se transformarem em hominídeos, a gente tem que lembrar que tudo isso acontece através de proteínas e, no caso, de informações. E que existem genes específicos dos seres humanos, como esses que vocês estão vendo aí na tela, esse ARHP e os outros, e que são extremamente complexos. Esse, por exemplo, é uma fusão de genes lá que é 500 aminoácidos. Isso é muito complexo. Até 2016, esse artigo, por exemplo, mostra que já existiam mais de 300 genes específicos só dos seres humanos. E tudo isso, meus amigos, é informação. Mas percebam que apenas 3 anos depois, numa revisão bibliográfica, isso já saltou assim para um número assim absurdo. Por exemplo, esse artigo de 2019 diz assim: um extenso levantamento bibliográfico da literatura publicada desde 2000 resultou em uma lista de 54 artigos científicos que descrevem milhares de características específicas do ser humano. Um total de 856 genes com características humanas específicas relatados foram curados até agora. Então, quando a gente está falando de ser humano, que símios se transformaram em humanos, a gente está falando de informação muito específica e muito, muito, muito complexa para construir essas proteínas, para construir um novo organismo. Okay? Excelente, excelente. Pessoal, vamos aqui agora, né, darmos início à rodada de perguntas.